Meus amados, eu quero partilhar com vocês hoje uma mensagem consoladora. E esta mensagem está em Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Eu peço que você, depois da leitura do texto, não feche sua Bíblia. Que você mantenha sua Bíblia aberta comigo para acompanhar a exposição desta passagem. E Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Irmãos amados, o que esta narrativa bíblica traz para nós é um fato real ainda hoje. E eu quero fazer aqui 4 afirmações à guisa de introdução. E a primeira declaração é esta: as tempestades da vida existem e elas são inevitáveis. O nosso ministério e a nossa vida cristã não se desenrola num parque de diversões, num jardim grinaldado de flores, numa estufa espiritual. Nenhum de nós está blindado. As tempestades chegam democraticamente para todos, grandes e pequenos, homens e mulheres, ricos e pobres, doutores e analfabetos, empresários e empregados, crentes e descrentes. Nenhum de nós passa ileso diante das tempestades da vida. O ministério não é um terreno neutro. Enfrentamos lutas, às vezes maiores que nossas forças. Mas a segunda declaração é que as tempestades da vida, além de inevitáveis, elas são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem mandar aviso prévio, nos colhem de surpresa. É um acidente grave, é uma doença avassaladora, é uma separação amarga, é um luto doloroso, é um prejuízo financeiro radical, é um filho criado com todo zelo que de repente se rebela contra os pais e sai de casa. É uma decepção com um amigo. É uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando.
Me permita ilustrar este ponto com a geografia onde ocorreu essa tempestade. Todos vocês sabem que o chamado Mar da Galileia não é um mar, é um lago de águas doces. O maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. A 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Esse mar está encurralado por montanhas. Do lado oriental, as montanhas de Golã. Do lado ocidental, as montanhas da Galileia. No extremo norte de Israel fica o mais alto monte da nação, o Monte Hermon, cujo cimo fica sempre coberto de gelo. De vez em quando ali acontece um fenômeno. Os ventos gelados descem dessa montanha, encurralados pelos montes, batem na superfície do lago, às vezes sol a pino, e começa uma tempestade de vento. Parece-me que foi isso que ocorreu, porque o percurso é muito curto. Quando entra no barco, está tudo calmo. Mas enquanto navegam para o outro lado, chega a tempestade, subitamente, imprevisivelmente. É assim na vida. Você sai como um dia qualquer, outro, acontece um acidente. Um dia como qualquer outro, e um fato ocorre, pegando você de surpresa, mudando a sua vida, mudando a sua história, mudando a sua agenda. Mas em terceiro lugar, as tempestades da vida são também inadministráveis. Muitas vezes. Aquilo que parecia tão comum, tão doméstico, fica estranho. Pastor Levi, a maioria daqueles discípulos tinham nascido ao redor desse lago. Alguns deles eram pescadores, cresceram trabalhando nesse lago, conheciam cada palmo desse lago, certamente já tinham enfrentado outras tempestades nesse lago e encontrado êxito. E eu fico imaginando até que quando começa a tempestade, os discípulos devem ter conversado assim: vamos deixar o mestre descansar. Nós temos experiência, nós temos conhecimento, nós resolvemos isso. Mas o mar fica mais revolto, as ondas mais gigantescas, o vento mais furioso, o barco rodopia no epicentro da tempestade. A morte mostra para eles a sua carranca. Eles não administram mais a situação, eles querem ir para um lado, o barco vai para o outro. Eles não têm mais o comando. É assim na vida, irmãos. Há tempestades que chegam na nossa vida e você não tem mais o controle. O barco não obedece mais o seu comando. As rédeas não estão mais em suas mãos. Você não consegue mais dar curso àquilo que você gostaria de direcionar na vida. Quantas vezes eu já escutei isso: pastor, a pessoa com quem me casei não é mais a mesma pessoa. Pastor, aquele filho tão amável, aquela menina tão doce, não é mais a mesma pessoa. Aquela pessoa que eu convivia tantos anos, tão amável, tão meiga, tão doce, não é mais a mesma pessoa. De repente aquilo que é doméstico fica estranho, porque as tempestades são inadministráveis. Mas em quarto lugar, louvado seja Deus, as tempestades são pedagógicas. Sabe o que significa isso? Você e eu cremos nessa verdade, que Deus é soberano. Nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em coincidência, nós não cremos em determinismo cego, nós não cremos em olho gordo, nós não cremos em macumba para crente. Nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Nós cremos que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito.
Se Deus está permitindo você passar por uma tempestade, não é porque Deus está longe, não é porque Deus está indiferente, não é porque Deus não ama você, é porque Deus está trabalhando em você, porque as tempestades não vêm para destruir você, vêm para tonificar as musculaturas da sua alma. Dito isso, irmãos, vamos entrar então na exposição do texto. O contexto aqui é que Jesus passara todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. E vocês que pregam, vocês que dão aula, vocês que ministram, se fazem isso o dia inteiro, no final do dia, você está exausto. E então, diz o texto, que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E Jesus, que estava exausto, cansado, ele era verdadeiramente homem, pega um travesseiro, vai lá para trás do barco, deita e dorme. Nesse momento chega a tempestade. E os discípulos acham que podem resolver o problema. E depois de baldados todos os esforços, percebendo que não conseguiam resolver o problema, que a morte estava mostrando para eles a sua carranca, que o mar se empolava, que as ondas açoitavam com rigor desmesurado o barco frágil, enchendo-se de água. Então diz o texto que eles recorrem a Jesus com uma pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? E diz o texto que Jesus se desperta e repreende o vento e repreende o mar e diz: acalma, emudece. Como um domador domando uma fera selvagem, e o mar se encolhe, e o vento se recolhe, e a grande bonança. Então Jesus pergunta aos discípulos assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E os discípulos, tomados de grande espanto e reverência, perguntam uns para os outros assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês perceberam, essa narrativa bíblica está regida por 3 perguntas. A primeira pergunta está no versículo 38. É a pergunta dos discípulos a Jesus. A segunda pergunta está no versículo 40. É a pergunta de Jesus aos discípulos. A terceira pergunta está no versículo 41. É a pergunta entre os discípulos. Se esse texto está regido por essas 3 perguntas, é sobre elas que nós vamos conversar daqui para frente. Vejamos então a primeira pergunta. Verso 38. É a pergunta dos discípulos a Jesus, aliás, é a nossa pergunta a Jesus, nas horas mais amargas da vida, nas noites mais escuras da alma, nos momentos mais difíceis da jornada, quando somos fuzilados pela dor, quando a angústia nos oprime, quando as lágrimas banham a nossa face, quando a dor pulsa e lateja em nosso corpo, quando nós não sabemos mais o que fazer, quando a morte mostra para nós a sua carranca. Nessas horas nós gritamos, nestas horas nós gememos, nestas horas nós sangramos, nestas horas nós chegamos para Jesus num tom de censura, dizendo: Senhor, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não está vendo a situação que nós estamos passando? Não estás percebendo a angústia que nos encurrala? Não estás vendo a morte querendo nos tragar? Vais continuar dormindo? Não é essa a nossa pergunta às vezes? A grande questão no texto é: por que esses discípulos estão fazendo uma pergunta em tom de censura? O que é que não está bem resolvido na cabeça deles? Em primeiro lugar, o que não está bem resolvido na cabeça deles é conciliar a ordem expressa de Jesus do verso 35. Passemos para outra margem,
e a tempestade. Porque no nosso imaginário, o que acontece? Se nós estamos obedecendo a Jesus, vai dar tudo certo. A viagem vai ter céu de brigadeiro, o mar vai estar esmaltado, nenhum problema. Aqueles que foram criados num berço evangélico se lembram de um cântico infantil que aprendemos lá atrás. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. O problema é que Jesus está no barco e não está nada bem. Esse é o problema. Está nada bem. Irmãos, entender a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas é fácil. Ele estava na rota da desobediência. Aí Deus manda a tempestade atrás dele para trazê-lo de volta para o caminho da obediência. Então, notinha de rodapé: crente desviado é endereço certo de tempestade. Deus vai mandar a tempestade atrás de você. Não para destruir você, para trazer você de volta. Agora, como você vai entender que você está fazendo o que Jesus mandou você fazer e a tempestade pega você e transtorna a sua vida? Você é um obreiro, você é um pastor, você é um evangelista, você é um missionário, você está andando com Deus, você é fiel a Deus, você é dizimista, você é generoso, e de repente a tempestade está fazendo o seu barco rodopiar no meio do mar da vida. Essa é a nossa angústia, irmãos. Essa é a nossa pergunta desesperada: não vais fazer nada, não te importas. Mas tem uma segunda coisa que não está bem resolvida na cabeça dos discípulos, por isso que eles estão fazendo essa pergunta em tom de censura. O que não está bem resolvido na cabeça deles em segundo lugar? É conciliar a urgência da necessidade deles com a aparente demora de Jesus. O que Jesus está fazendo no barco? Dormindo. Quem está dormindo não está agindo. A crise era medonha. E tem hora, meus irmãos, que a demora de Jesus nos deixa mais angustiados do que a própria tempestade. É quando você ora por uma causa e o problema se agrava. É quando você ora por um enfermo, a doença fica pior ainda. É quando você ora pelo seu cônjuge e fica mais endurecido ainda. É quando você ora pelo seu filho e ele está mais longe ainda. É quando você grita: socorro! E a única voz que você escuta é o eco da sua voz desesperada. Eu fico imaginando que o maior drama de Marta não foi nem a doença do Lázaro, foi a demora de Jesus. E ela, com a teologia saudável, manda um recado para Jesus. E ela não diz: vem logo, cancela tudo aí, corre para cá. Não, está enfermo aquele a quem amas. Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. É curioso. Por que Jesus esperou o quarto dia para ir? Por quê? Se nós fizermos as contas, de Betânia, onde Marta morava, ao local onde Jesus estava, era um dia de caminhada. Agora notem comigo. Quando Marta manda o mensageiro para dizer: Senhor, está enfermo aquele que amas, o Lázaro morreu naquele dia. Quando o mensageiro dá a notícia para Jesus, o Lázaro estava morto. E qual foi a mensagem? Esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, mas o cara está morto. Por que nós sabemos disso? Porque diz o texto que Jesus mesmo disse: Lázaro morreu. E Jesus ficou mais 2 dias onde estava. Então, se o mensageiro gastou um dia, mais 2 dias que Jesus ficou lá, 3 dias. No outro dia Jesus vai.
O Lázaro está morto e sepultado há 4 dias. A Marta estava tão angustiada que quando ela vai encontrar Jesus, ela nem fala shalom para ele. Ela vai despejando a sua mágoa. Se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Conjugou o verbo no passado. Agora não adianta mais. Agora é tarde. Aí Jesus, não, Marta, o teu irmão há de ressurgir. Ela diz, claro, eu sei, eu sou crente, ele vai ressuscitar no último dia. Conjugou o verbo no futuro. Aí Jesus, não, Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. Eu ajo hoje, eu ajo agora. Meus irmãos, o Senhor não chega atrasado. Sabe por que ele esperou o 4º dia? Havia uma crença entre os rabinos que um morto poderia ser ressuscitado pela instrumentalidade humana até o 3º dia. Mas a partir do 4º, impossível, só o próprio Deus podia ser o instrumento desse milagre. Jesus espera até o 4º dia para que a nação de Israel se rendesse ao fato de que ele não era apenas um grande homem, ele era o próprio Deus entre os homens. Não há atraso no tempo de Deus. Deus chega na hora certa. Se Deus parece estar demorando, não é porque ele está indiferente, não é porque ele está longe, não é porque não ama você, é porque ele está preparando algo maior e melhor para você, porque os planos de Deus são maiores que os nossos planos. Diz a Bíblia que Jesus então se desperta e repreende o vento. Calma. Repreende o mar. Emudece. E o mar se encolhe. O mar tem ouvidos. O vento escuta a voz do Criador. Aliás, o universo inteiro escuta a voz do Criador. Ele fala e o sol para. Ele fala, as estrelas aparecem. Ele manda, o mar se acalma. Ele deu uma ordem, o vento cessa. Ele deu uma ordem, as aves saem para serem garçons voadores para levar comida para Elias. Ele deu uma ordem, um verme escuta a voz dele e vai cortar uma planta. Ele deu uma ordem e os demônios têm que bater em retirada. Ele deu uma ordem e os anjos saem para ouvir e atender a sua voz. A sua voz é poderosa, a sua voz faz tremer o deserto, a sua voz despede chamas de fogo. E depois que o Senhor Jesus acalma a natureza, agora ele vai fazer a segunda pergunta do verso 40 para os discípulos. E a pergunta é esta: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Meus irmãos, se nós estivéssemos lá, naquela circunstância, estaríamos nós também com medo? Eu só fiz um cruzeiro em navio grande na vida. Já fiz vários cruzeiros em navios pequenos. Navio grande foi só uma vez. Saiu de Santos, foi para as praias do interior do Rio. E eu prometi, pastor Levi, nunca mais fazer outro cruzeiro na vida. Esperem Deus cumprir a promessa. Meus irmãos, foi uma coisa horrível. Ondas de 5 metros. Todas as pessoas do navio ficaram nauseadas, todas. As pessoas saíam para jantar e saíam cambaleando pelo meio dos corredores e voltavam sem chegar ao refeitório, vomitando pelo corredor. Quando nós saímos, sabendo eu que tinha 8 horas de viagem, já não suportando o enjoo no começo, eu fiz uma oração desesperadora. Meu Deus, ou eu durmo ou eu morro. Agora você já imaginou num barco frágil, de noite, o barco se enchendo d'água, o barco rodopiando no meio do mar, a morte mostrando a carranca para eles, e Jesus pergunta assim: vocês estão com medo por causa de quê? Por que vocês não têm fé? A grande pergunta é por que aqueles discípulos deviam ter fé e não medo.
para lhes ajudar num recurso mnemônico, vou lhes trazer 4 razões, todas começando com a letra P. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus. Verso 35. Passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Não era o fundo do mar. Então vou lhes fazer uma declaração agora. Se vocês esquecerem tudo que eu pregarei nesta noite, se lembrarem apenas desta frase, me dou por satisfeito. E a frase é esta: promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Você pode repetir comigo? Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. O Senhor é avalista da sua palavra. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Em todas as suas promessas nós temos o sim e nós temos o amém. Ele é digno de inteira confiança. Ele falou, ele é fiel para cumprir. Não duvide, creia. Não se encharque de medo, creia. A segunda razão pela qual deviam ter fé e não medo é a presença de Jesus. Preste atenção, o fato de Jesus estar presente conosco não nos blinda das tempestades. O Senhor nunca prometeu para nós isso, que não teríamos aflições, que não enfrentaríamos tempestades. Aliás, importa-nos, por meio de muitas tribulações, entrar no reino. Porém, se o Senhor está presente conosco, não há o que temer. Não há o que temer. O antídoto contra o medo não é que nós somos fortes, não é porque nós temos conhecimento, não é porque nós temos estratégias, não é porque nós somos maduros na fé. O antídoto para o medo é a presença de Jesus. Eu não temerei mal nenhum, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque tu estás comigo. É Jesus quem prometeu, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença de Jesus. Às vezes a gente não tem percepção da presença dele. Às vezes nós não sentimos a presença dele. Como aquela velha e surrada ilustração das pegadas na areia. Às vezes nós só vemos as nossas próprias pegadas caminhando. E o Senhor vai nos alertar, não eram as suas aquelas, eram as minhas, porque nessa hora eu carregava você no colo. Terceiro lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. E eu pergunto a vocês, Jesus sabia que a tempestade viria? Claro que sim. E se sabia, por que dormiu? Porque sabia que tudo estava sob controle. Tempestade, paz não é ausência de tempestade. Paz é a consciência de que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu controle, não do meu controle, do controle de Jesus. O mundo não tem paz. O mundo não conhece a verdadeira paz. A paz que o mundo tem, irmãos, uma paz postiça. Mas a paz de Deus que habita em nós
é a paz que excede todo o entendimento. Ela coexiste com a tempestade, ela coexiste com a dor, ela coexiste com as lágrimas. Mas em quarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. Providencialmente, Marcos reúne ao redor desta passagem outros episódios que destacam o poder de Jesus. Se não, vejamos. Aqui, ele tem poder sobre a natureza. O Criador não pode ser vencido pela criatura. O Criador não é ameaçado pela criatura. O Jesus a quem servimos nunca fica em apuros, nunca fica num beco sem saída, nunca ele é acuado, ficando constrangido sem saber o que fazer. Ele é soberano, ele está assentado no trono, ele tem o comando do universo, ele tem o comando da nossa vida, ele está com as rédeas da história nas suas mãos. Mas se vocês perceberam, Jesus está embarcando do lado ocidental. Ele está embarcando na região ali próxima de Cafarnaum. E ele está indo para o lado oriental, para o lado gentílico, onde ficava a região chamada Decápolis, das 10 cidades gentílicas. E ele desembarca, depois de uma tempestade, de noite, num despenhadeiro, para dentro de um cemitério. Irmãos, convenhamos, o que você jamais gostaria ou esperaria ver dentro de um cemitério de noite é gente viva. E lá tem um homem nu, violento, se ferindo com pedras, gritando desesperadamente, furioso, tomado de uma legião de demônios. Legião é uma corporação romana de 6.000 soldados, a mais temida máquina de guerra do Império Romano, onde passava uma legião, tudo destruía, tudo devastava. E Jesus faz uma viagem de noite, depois de uma tempestade, para dentro de um cemitério, num lugar gentílico, porque lá havia um homem foragido da lei. Toda algema que botava nele, ele quebrava. Enjeitado da família, enjeitado da sociedade, diríamos nós um pária humano, um aborto vivo, que não tinha mais espaço entre os vivos, por isso morava entre os mortos. Mas eu quero dizer para você nesta noite que não tem lata de lixo no reino de Deus. Não tem vida recuperável para Jesus. Ele pega uma pessoa tomada de 6.000 demônios e liberta, e cura, e perdoa, e salva, e transforma, e envia como missionário para a sua terra. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, e Jesus tem poder sobre os demônios. Ele manda no céu, ele manda na terra, e ele manda no inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno não é o diabo, é o Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele volta para Cafarnaum, diz o texto que tem uma multidão esperando Jesus, e no meio da multidão tem um pai, muito aflito, um homem conhecido, chefe da sinagoga, sua filhinha de 12 anos, filha única, está à beira da morte, e ele pede a Jesus para ir com ele para sua casa, para impor a mão sobre a menina, e Jesus vai. Mas enquanto Jesus está indo para a casa de Jairo, tem uma outra pessoa no meio da multidão aflita, uma mulher, sangrando, numa hemorragia crônica há 12 anos, sem lograr qualquer sucesso no tratamento médico. E ela pensou: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus,
eu ficarei livre do meu mal. Ela não pode fazer isso publicamente, ela é impura. A quem ela tocasse ficava impuro. Mas o maravilhoso é que Jesus é o puro. E em vez do impuro tornar impuro, o puro é o puro que torna puro o impuro. E ela toca na orla das vestes de Jesus, e imediatamente a hemorragia é estancada. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre os demônios, e Ele tem poder sobre a enfermidade. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Senhor Jesus. Enquanto Jesus está atendendo esta mulher, chega emissários da casa de Jairo e diz assim para ele: não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. O mundo desaba na cabeça de Jairo, e Jesus diz para ele: não temas, crê somente. E Jesus vai para a casa de Jairo, e a menina está morta. O coral da morte estava cantando a sinfonia do choro, e entra o solo da ressurreição. E Jesus põe a mão na menina e diz: Talita cumi, menina, está na hora de levantar. E a morte solta as garras da menina, e ela ressuscita. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, porque Jesus tem poder sobre os demônios, porque Jesus tem poder sobre as enfermidades, porque Jesus tem poder sobre a morte. Ele mesmo entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. E Ele é a ressurreição e a vida, e aquele que nele crê nunca morrerá eternamente. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé, por causa da promessa de Jesus, por causa da presença de Jesus, por causa da paz de Jesus, por causa do poder de Jesus. Mas agora, irmãos, vamos para a última pergunta do texto do verso 41. Se a primeira pergunta é a pergunta dos discípulos a Jesus, se a segunda pergunta é a pergunta de Jesus aos discípulos, a terceira pergunta do verso 41 é a pergunta entre os discípulos. E a pergunta era esta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles já tinham visto muitos milagres de Jesus, mas estão aqui tomados de um santo temor, de uma santa reverência, de uma santa admiração, por ver que o vento escuta, que o mar obedece à ordem de Jesus. Essa é uma pergunta emblemática: quem é este? E hoje nós poderíamos responder essa pergunta: quem é este? Este é aquele que com o Pai e com o Espírito Santo, lá nos refolhos da eternidade, antes que os céus e a terra fossem criados, antes que os anjos ruflassem suas asas, que o sol acendesse a sua luz, no conselho da Trindade, estabeleceu um plano eterno, sábio, vitorioso, que não pode ser frustrado. Plano que incluiu você e a mim. Quem é este? Este é o próprio Criador do universo, porque tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, as coisas visíveis e invisíveis. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Quem é este?
Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado no batente das portas, libertou os primogênitos do Egito, de Israel, da morte no Egito. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pela coluna de fogo e pela coluna de nuvem que guiou o povo 40 anos no deserto. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo. Este é aquele que foi simbolizado pela arca da aliança. Este é aquele que foi simbolizado por aquele que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo templo. Este é aquele que foi simbolizado pelas festas. Este é aquele que foi simbolizado pelos sacrifícios. Este é aquele que foi simbolizado pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele é a realidade. Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro, este é o Deus forte, este é o Pai da eternidade, este é o príncipe da paz. Quem é este? Este é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Quem é este? Este é o tronco de Jessé, a raiz de Davi. Este é o primeiro e o último, é o alfa e o ômega, é a razão da nossa vida. Quem é este? Este é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é o grande eu sou, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno. Quem é este? Este é o Rei dos Reis, este é o Senhor dos Senhores, este é a nossa esperança, este é a nossa alegria, este é a nossa paz, este é a razão da nossa vida. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós chorou e sangrou no Getsêmane. Este é aquele que por amor de nós foi cuspido e esbordoado no sinédrio judaico. Este é aquele que por amor de nós foi espancado e vilipendiado no pretório romano. Este é aquele que por amor de nós carregou o lenho maldito pelas apinhadas ruas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. Este é aquele que foi pregado naquele lenho maldito e morreu pelos nossos pecados e foi sepultado e ressuscitou para nossa justificação. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu em glória, este é aquele que derramou o Espírito Santo, este é aquele que está sentado no trono como nosso supremo advogado, como sumo sacerdote. Quem é este? Este é aquele que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente, para buscar a sua noiva, a sua igreja. Quem é este? Este é o juiz de vivos e de mortos, que vai assentar no trono e vai julgar as nações, e vai dizer aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo preparado para o diabo e seus anjos. Mas vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde, vinde benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem é este? Este aqui que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, este aqui que vai estancar nossa dor, este aquele que vai reinar, este aquele que vai viver para a glória do Deus Pai, com você e comigo, porque nós estaremos lá na festa das bodas do Cordeiro, uma festa que nunca mais vai acabar. Este é o nosso glorioso Redentor, este é o amado da nossa alma, este é aquele que diz para você nesta noite: você não precisa ter medo, você precisa ter fé. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia!
Amém.